Eu começo a pensar que uma das maiores ilusões do nosso tempo não é a desinformação. É a sensação de que estar informado significa compreender. A diferença parece pequena, mas não é, porque compreender exige algo que a informação nunca prometeu oferecer: tempo. E talvez seja justamente isso que esteja desaparecendo. Não a inteligência, não o conhecimento, não a capacidade humana de pensar. O tempo necessário para transformar experiência em sentido. Nós nos acostumamos a imaginar que o avanço tecnológico resolveria um problema histórico da humanidade. Quanto mais informação disponível, mais esclarecida seria a sociedade. Quanto maior o acesso ao conhecimento, mais sofisticada se tornaria a compreensão coletiva da realidade. A hipótese parecia razoável. O problema é que aconteceu algo estranho no caminho. A informação cresceu. A compreensão não necessariamente acompanhou. Hoje eu posso acessar em segundos bibliotecas inteiras, pesquisas científicas, análises econômicas, debates filosóficos e acontecimentos ocorrendo em qualquer lugar do planeta. Mas acesso não produz elaboração. Disponibilidade não produz entendimento. Velocidade não produz significado. Talvez porque a compreensão nunca tenha sido uma operação técnica. Ela é uma experiência humana. E toda experiência humana possui um ritmo próprio. É por isso que continuo voltando a uma pergunta aparentemente simples. O que acontece quando a velocidade dos discursos ultrapassa a velocidade da elaboração? A resposta não é imediata. Mas alguns sintomas começam a aparecer. Vivemos cercados por opiniões instantâneas. Reagimos antes de refletir. Comentamos antes de compreender. Compartilhamos antes de metabolizar aquilo que estamos compartilhando. A lógica da atualização permanente transformou o presente em uma espécie de urgência contínua. Tudo precisa acontecer agora. Tudo precisa ser respondido agora. Tudo precisa ser interpretado agora. Mas existe um detalhe inconveniente. A experiência humana não funciona em tempo real. A memória não funciona em tempo real. O luto não funciona em tempo real. A construção da identidade não funciona em tempo real. A elaboração psicológica não funciona em tempo real. O corpo não funciona em tempo real. A vida não funciona em tempo real. Quem percebeu isso há muito tempo foi Kierkegaard, ao afirmar que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, embora precise ser vivida olhando para frente. Nós gostamos de imaginar que compreendemos aquilo que está acontecendo enquanto acontece. Mas normalmente não é isso que ocorre. Primeiro vivemos, depois entendemos. Primeiro atravessamos os acontecimentos. Depois, construímos narrativas para organizar aquilo que atravessamos. É exatamente nesse ponto que a cultura digital produz uma tensão inédita, porque ela nos convida permanentemente a interpretar antes da experiência terminar, a comentar antes da elaboração acontecer, a produzir discursos antes que exista sentido suficiente para sustentá-los. E não se trata de demonizar a tecnologia. Seria simples demais. As plataformas não inventaram essa condição humana. Elas apenas a amplificaram. Continuamos os mesmos organismos vulneráveis tentando produzir significado diante de uma realidade que nunca se apresenta completamente organizada. Continuamos precisando de narrativas, continuamos precisando de vínculos, continuamos precisando de reconhecimento, continuamos precisando de tempo. Talvez seja por isso que a figura de Cassandra continua tão perturbadora. Não porque ela previsse o futuro, mas porque ela nos lembra que perceber algo não garante que aquilo será compreendido. A existência de uma verdade não produz automaticamente uma escuta. A existência de uma experiência não produz automaticamente uma narrativa. A existência de informação não produz automaticamente compreensão. Entre uma coisa e outra existe um trabalho lento, invisível, incômodo, chamado elaboração. E talvez o maior problema do nosso tempo não seja a quantidade de informação que produzimos. Talvez seja a quantidade de elaboração que deixamos de fazer. Porque enquanto acumulamos dados, seguimos tentando responder a mesma pergunta antiga. Como transformar experiência em sentido? Como transformar sentido em compreensão? Como transformar compreensão em algo compartilhável? Talvez não exista resposta definitiva. Mas existe uma pista. A velocidade não resolve tudo. Às vezes ela apenas impede que percebamos o que está acontecendo. Agora, se você acredita que isso era apenas uma reflexão sobre tecnologia, talvez seja melhor não ler a descrição deste vídeo. Deixe para lá. Continue acumulando informação. Continue chamando isso de conhecimento. Continue confundindo atualização com compreensão.
Mas se alguma dessas perguntas continuou ecoando depois do fim deste episódio, os textos, referências e caminhos para aprofundamento estão logo abaixo. Quem quiser ler, lê. Quem preferir continuar boiando, tudo bem. O feed agradece. Eu sou a Loca do Rolê, e estamos sempre mais perto da ignorância do que gostaríamos de admitir.